Olá, meu nome é Rebeca, sou estudante de Engenharia Florestal da Exalc USP e hoje vamos falar sobre serrapilheira. Serrapilheira é a camada disposta sobre o solo florestal, formada pela deposição dos restos de plantas, como folhas, galhos e restos de animais, em diferentes estágios de decomposição. A serrapilheira é a principal via de retorno de nutrientes ao solo. Podemos observar a sua importância através de um experimento fácil de ser reproduzido em casa. Esse experimento demonstra a ação da erosão hídrica em duas diferentes situações. A primeira, que é o solo exposto, e a segunda, um solo coberto com serrapilheira. Realiza-se então a simulação de uma precipitação nessas duas condições. A água que escorre é coletada pelos potinhos. Podemos observar que a água do potinho da situação A apresentou mais sedimentos, evidenciando que o solo exposto apresenta maior escoamento superficial. Já na situação B, há menos sedimentos. Portanto, o solo coberto com serrapilheira desempenha um papel fundamental na regulação dos processos hidrológicos superficiais, reduzindo a erosão, ampliando a infiltração e, principalmente, atuando na retenção de umidade. Durante minha iniciação científica, estudei a relação entre a estrutura da floresta e a biomassa da serrapilheira e também as capacidades de retenções hídricas da serrapilheira. O estudo foi realizado em florestas de restauração passiva, ou seja, áreas que foram abandonadas e as árvores voltaram a crescer. Essas áreas foram divididas em diferentes estágios de idade. Foram realizadas as coletas da serrapilheira utilizando um gabarito alocado sobre o solo. Essas coletas foram feitas no centro de parcelas circulares de 10 metros de raios, distribuídas nos diferentes estágios de idade. Essas amostras foram submersas em água, drenadas e secas em estufa para assim determinar sua biomassa e capacidade de retenção hídrica. Como resultado, obtivemos que a referência apresentou a maior quantidade de biomassa acumulada, enquanto que o intervalo de idade de 8 a 16 apresentou uma menor biomassa acumulada. Houve uma correlação entre a biomassa e a água retida. Observamos que quanto maior a biomassa, maior a massa de água retida. Os valores de capacidade de retenção hídrica foram altos, entre 140% e 430%, o que destaca a importância da serrapilheira em processos superficiais da água. Para avaliar a relação da estrutura da floresta na quantidade de biomassa acumulada de serrapilheira, as árvores foram medidas a fim de obter a área basal das parcelas. A área basal corresponde à soma das áreas transversais de cada árvore a 1,30 m do solo. Os valores de biomassa da serrapilheira e da área basal ao longo das diferentes classes de idades seguiram comportamentos semelhantes, o que pode ser observado no gráfico, evidenciando assim a relação entre esses dois fatores. Portanto, o estudo da serrapilheira, bem como seu comportamento hídrico ao longo do processo de regeneração florestal, é muito importante. A serrapilheira, como vimos, é o principal fator de proteção do solo florestal, atuando na diminuição dos impactos das gotas das chuvas, diminuindo a perda de sedimentos e auxiliando no processo de infiltração.